Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Vamos repetir esse último versículo. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Oremos a Deus. Pai amado, Deus eterno, nós te glorificamos nesta noite, por este momento, Senhor, tão propício de estarmos aqui em tua casa. Agora clamamos, ó Deus, pela bondade infinita do Senhor, a fim de que tu possas transmitir, ó Deus, a mensagem aos nossos corações. Senhor, me ajuda, me auxilia e me ensine a falar ao teu povo, porque este é o teu povo, Senhor, não é o meu povo, ó Deus. É o povo que tu compraste e redimiste com o teu sangue. E me ensina, Senhor, a ver a dignidade e a valorizar cada pessoa que aqui está, Senhor, e ser fiel na transmissão da palavra que o Senhor tem colocado em meu coração, para que realmente o teu povo seja alimentado com a boa palavra da fé e da salvação. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero, de acordo com aquilo que o Senhor colocou no meu coração já tarde, eu quero falar sobre o Senhor Jesus certamente virá. O Senhor Jesus Cristo certamente virá para buscar a tua igreja. O problema que os tessalonicenses estavam enfrentando, as dificuldades que eles estavam passando, exatamente no momento em que Paulo escreve isso a eles, e recomenda a eles que eles estivessem em lembrança disso, parassem para lembrar sobre esta questão, sobre estas promessas com relação à vinda de Jesus, em relação àqueles que já haviam partido, e em relação àqueles que ainda estavam vivos, que estavam aguardando a volta do Senhor. O problema que eles estavam enfrentando naquele momento é um dos problemas que eu acredito que, com o passar do tempo, muitas vezes nós nos vemos envolvidos por um certo grau de esfriamento com relação a determinadas convicções que temos relacionadas às declarações bíblicas ou às promessas de Deus. O passar do tempo muitas vezes pode trazer um determinado arrefecimento de nossas convicções. Às vezes podemos passar por momentos de dificuldades em que as circunstâncias ao nosso redor podem provocar um determinado esfriamento em nossas convicções, e às vezes a nossa mente entra em confusão, às vezes ficamos embaraçados, ficamos preocupados, e muitas pessoas caem em perturbação com relação à crença nas promessas que o Senhor tem feito, nas declarações que o Senhor Jesus Cristo tem feito e aquilo que a palavra de Deus tem manifestado. E quando eu paro para imaginar e ver a quantidade, às vezes, de convicções que nós temos na nossa vida e que às vezes elas querem nos escapar, eu vejo que a que mais tem sofrido dentro da nossa mente, a que mais tem sofrido dentro do nosso coração e na nossa própria vida, do nosso homem interior, é com relação à volta de Jesus. O que mais tem sofrido na vida das pessoas, a falta de convicção, é exatamente sobre a volta de Jesus, o retorno do Senhor Jesus para buscar a tua igreja. Há um problema e certas dificuldades. Se nós fôssemos avaliar realmente, será que quando nós olhássemos para dentro de nós, será que nós temos realmente a convicção de que o Senhor ainda vai voltar? Será que isso já não tem tentado escapar de dentro de mim? Será que essa convicção não já saiu de dentro da minha mente, do meu coração? Será que eu ainda mantenho esta expectativa com relação à volta de Jesus? E eu passando, irmãos, para imaginar sobre isso, eu começo a avaliar que às vezes
a nossa vida, o nosso modo de viver, o nosso modo de andar, o nosso modo de se expressar, parece que demonstra que nós ainda não temos tanta convicção desse jeito com relação à volta de Jesus. Às vezes o modo de viver parece que nos deixa um pouco estarrecido. Dizemos que Jesus vai voltar, mas se fôssemos fazer uma avaliação, será que as nossas atitudes realmente revelam que ainda temos esta crença, esta convicção dentro de nós? Eu começo a imaginar que existem muitas pessoas, irmãos, que têm passado por esse esfriamento em suas convicções. Muitas pessoas têm passado por este arrefecimento em sua fé. Às vezes, se você parar para pensar no seu travesseiro, quando você menos imaginar, a sua cabeça deve estar pensando: será que o Senhor Jesus Cristo ainda vai voltar? O apóstolo Pedro chegou a dizer que na época dele, ele disse o seguinte, que nos últimos dias apareceriam os escarnecedores, dizendo e perguntando onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram as coisas continuam do mesmo jeito, e nada se modificou. E isto trouxe uma perturbação na mente daquelas pessoas, daquela época, porque os falsos profetas estavam dizendo onde está a promessa do Senhor. E hoje, irmãos, muitas vezes, ainda que você não ouça pessoas ao seu redor dizendo e perguntando para você onde é que está a promessa do Senhor, mas nós temos razões para imaginar que muitas pessoas já perderam um pouco desta convicção por causa das circunstâncias que a rodeiam. E uma dessas circunstâncias que eu imagino e que vejo comigo é que a visão deturpada do materialismo do evangelho de hoje, a visão que tem sido passada do reino de Deus materialista para a igreja, tem tirado a visão das pessoas com relação ao verdadeiro reino de Deus. A visão que muitas igrejas hoje, ou muitos pregadores têm passado, do materialismo que se deve buscar na casa de Deus, do materialismo que o Senhor veio para dar para as pessoas que vêm para a igreja, essa visão deturpada que estão trazendo para dentro das igrejas, que estão invadindo as nossas televisões, os nossos rádios, as revistas, essa visão de um evangelho materialista tem feito com que as pessoas percam a verdadeira visão do que é o reino de Deus. Jesus Cristo deixou muito claro que a nossa meta, o nosso objetivo, nós devemos estar trabalhando com um objetivo, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão consequências daquilo que o Senhor tem para trazer para nós. Em segunda razão que eu vejo para esse esfriamento, para essa falta de convicção, é que a ideologia da volta de Jesus, ela não se enquadra no pensamento da atualidade. A ideologia da volta de Jesus hoje parece ser um conto de fadas, parece ser uma historinha que não cabe na cabeça dos professores de faculdade, parece ser uma historinha, um conto de fadas que não cabe na mente das pessoas estudadas, na mente das pessoas que frequentam as faculdades. E isso então por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo uma época em que a ciência está muito sofisticada, estamos vivendo uma época de um saber multiplicado, vivemos uma época de uma formação acadêmica muito grande, e vivemos uma época de uma tecnologia avançada, e falar na volta de Jesus hoje, exatamente no contexto em que vivemos, parece ser um conto de fadas e uma historinha, parece ser uma historinha de criança que se conta e as crianças acabam na verdade sendo englobadas por isto. Mas, irmãos, prestem bem atenção, um outro fator principal que eu imagino que seja a causa dessa falta de convicção é o elemento tempo. O elemento tempo é um dos que tem arrancado a convicção de muitas pessoas. O elemento tempo é um dos elementos que tem arrancado a convicção das pessoas com relação à volta de Jesus. As pessoas às vezes ficam pensando: mas será que o Senhor tardaria tanto a voltar desse jeito? Será que a volta de Jesus demora tanto? Eu dou aula em seminário e sei isso, porque as pessoas costumam perguntar e dizem assim: presbítero Cícero, por aquilo que você está vendo no mundo, quanto tempo você dá para Jesus voltar? Eu digo: eu não dou tempo nenhum, irmãos, porque Jesus me ensinou que ninguém sabe a hora, nem os anjos do céu, nem o próprio Filho quando estava aqui na terra, mas somente o Pai. O que Ele me ensinou é que eu tenho que estar em plena vigilância, porque Ele há de vir a hora em que nós não pensamos, mas Ele há de vir. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. O elemento tempo é um elemento que tem arrancado a convicção de muitas pessoas. E talvez você pode estar pensando assim: mas isso não acontece comigo. Mas a Bíblia Sagrada mostra que não só hoje, mas antigamente acontecia.
Observa bem que um intervalo entre a morte e a ressurreição de Jesus fez com que os discípulos voltassem para os seus trabalhos normais. Somente um pequeno intervalo entre a morte e a ressurreição de Jesus fez com que os discípulos voltassem e dissessem assim: vamos pescar. Jesus não estava mais com ele. Jesus disse que ia morrer e disse que ia ressuscitar, mas esse intervalo entre a morte e a ressurreição fez com que muita gente fosse pescar, e Jesus precisou ir lá para mostrar para eles que a promessa que ele fez da ressurreição era verdadeira, e ele estava ali presente. Quando nós olhamos Jesus caminhando no caminho de Emaús, a gente vê também exatamente dois homens caminhando. Jesus aparece no meio deles e pergunta assim: o que é que vocês estão conversando? Ele diz: tu és forasteiro e não sabe o que aconteceu aqui nos últimos dias a respeito do varão Jesus, que era poderoso em obras. E a Bíblia, eles começam a fazer aquele relato e diz assim: olha, e ele disse que morreria, contou acerca da sua morte, acerca da sua ressurreição, e eles disseram desse jeito: e hoje já é o terceiro dia desde que todas essas coisas aconteceram e nós não estamos vendo nada. A Bíblia diz que eles estavam decepcionados, porque ele pensava assim: olha, nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel, mas hoje já é o terceiro dia e não aconteceu nada. O elemento tempo é um elemento preocupante na mente das pessoas. O tempo muitas vezes está tirando a nossa convicção. Observem as 10 virgens, quando Jesus conta aquela parábola das 10 virgens, qual foi o problema delas? Elas dormiram. Por que dormiram? Porque a Bíblia diz: tardando o noivo, todas tosquenejaram. O elemento tempo é preocupante, irmãos. O tempo é realmente algo preocupante. E quando eu volto no capítulo 32 de Êxodo, eu vejo Moisés subindo ao Monte Sinai para receber a lei dos 10 mandamentos, e aí Moisés demora, e de repente o povo fica apavorado e diz assim: Arão, por favor, vem aqui, faça-nos deuses de pedra, de ouro, de prata, porque a este Moisés que subiu ali nós não sabemos o que aconteceu e nem quando ele vai voltar. Irmãos, isso é uma preocupação muito grande. A Bíblia diz que eles falaram isso porque Moisés tardava. Moisés poderia ter tardado e não voltar. O teu amigo, o teu patrão pode ter te feito uma promessa de voltar, o teu namorado, o teu noivo que viajou disse que ia voltar e não voltou, mas com Jesus não é assim não. Ele disse que um dia vai voltar, passe hoje, passe amanhã, passe 2 dias, passe 3 dias, mas ele há de voltar. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus. Pedro disse e deixou bem claro para os seus leitores e para nós que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Para Deus tanto faz hoje ou amanhã. Ele quer que você esteja vigiando e preparado e pronto e acreditando no Senhor. Glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mas eu gostaria aqui de apresentar algumas razões para nós podermos continuar crendo nesta volta de Jesus. Algumas razões para que eu continue crendo nesta volta. Porque às vezes nós sempre ouvimos falar, eu ouço o evangelista Jair falar, eu ouço o pastor Samuel, eu ouço o presbítero Rogério falar, eu ouço tantas pessoas falar que Jesus vai voltar. Eu leio revistas, eu leio jornais, eu leio folhetos, leio panfletos e vejo muitas pessoas dizendo, vejo cartazes, vejo tema de congressos, seminários de que Jesus vai voltar, mas às vezes nos faltam algumas convicções. Eu penso e digo, Jesus vai voltar, mas aonde estão as convicções? Onde estão realmente as bases bíblicas que me mostram que o Senhor realmente vai voltar? A primeira razão, irmãos, que eu penso comigo, a primeira razão que eu tenho comigo, de que o Senhor Jesus Cristo vai um dia ainda retirar a sua igreja da terra, é que em toda a época da história, em que o mundo chegou ao limite da depravação, em que o mundo chegou ao limite do pecado, ao limite de toda transgressão, Deus precisou intervir no mundo. Deus realizou uma intervenção no mundo, em todas as épocas da história, que o mundo chegou ao seu limite, ao limite da perversão. Deus olha de cima, então Ele toma uma providência e vem intervir no mundo. Observe bem, dá uma olhada lá na época de Noé. A Bíblia diz que ele olha para o mundo e vê que o caminho do homem está corrompido, e ele então chama Noé e diz: Noé, olha aqui, eu tenho observado e tenho visto que o caminho do homem, a vida do homem está toda corrompida sobre a terra, e eu decidi intervir, e eu decidi destruir toda a humanidade, mas contigo eu manterei a minha aliança, contigo eu manterei o meu pacto, porque eu tenho visto que tu tens se mantido
injusto sobre a terra. Observa bem, irmãos, lá na época de Sodoma e Gomorra, quando aquele povo chegou às vias de fato da perversão sexual, Deus então envia 2 anjos e vai conversar com Ló e diz assim: você tem mais alguém aqui dentro? Porque se você tiver, tira, porque Deus vai acabar com isso aqui. E a Bíblia diz que ele se demora e os anjos pegam ele e colocam ele lá para fora para proteger a Ló. Na época do Egito, quando Deus enviou as pragas sobre o Egito inteiro estava empesteado de praga, mas Israel estava guardado na terra de Gósen e nada de mal acontecia com eles, irmãos. E isso eu fico observando comigo, que Deus vem intervindo. Agora observa bem lá no capítulo 9 de Ezequiel, quando a cidade de Jerusalém também chegou às vias de fato da perversão, então Deus decide intervir e destruir. E aí Deus então, na visão que ele mostra a Ezequiel, ele mostra a Ezequiel e diz: está vendo esta cidade? E chama aqueles homens do lado, os destruidores, digo, entre na cidade, destruam todos, não poupem a ninguém. Mas antes que os homens vão entrar, sabe o que é que ele diz? Ele chama alguns homens com a tinteiro do lado e com o escrevedor na mão, diz: vocês entrem na frente e passem pela cidade e dê uma olhadinha lá dentro. Aquelas pessoas que suspiram e gemem por causa das abominações, aquelas pessoas que não são de acordo com o pecado, aquelas pessoas que não têm nada a ver com esse pecado, que estão suspirando e gemendo em suas almas, porque estão dizendo: volta Senhor, volta Senhor, volta Senhor. Entra lá primeiro e marca a testa desses homens, marca a testa dessas mulheres, marca a testa desse povo, porque no dia da destruição eu hei de poupar esta geração. Deus há de intervir neste mundo, mas a igreja do Senhor, ela será poupada. Quantos estão aqui que pertencem à igreja do Senhor? Onde está a igreja do Senhor? Deixa eu te conhecer aqui. O Senhor Jesus tem uma aliança contigo. O Senhor Jesus tem um pacto contigo. O Senhor Jesus tem uma aliança contigo e Ele vai intervir nesse mundo. O mundo já chegou às vias de fato da perversão, mas a igreja do Senhor ainda está debaixo da promessa de Jesus, debaixo do pacto desse Senhor Jesus Cristo. Aleluia. As razões continuam para que eu compreenda, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo há de voltar. Observa bem, outra razão que eu tenho para poder continuar crendo que Jesus ainda vai voltar para buscar a igreja, é porque um dia Ele fez a promessa de vir aqui salvar esta igreja. Presta atenção, um dia Ele fez uma promessa de vir aqui para salvar esse povo, e olha que isso era muito mais pior, era muito mais doloroso, isso era muito mais terrível, porque Paulo disse exatamente isso. A carta que ele escreveu a Tito, no capítulo 2, versículos 11 a 13, Paulo fala de 2 manifestações de Jesus. Ele fala no capítulo 11, ele diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E ele continua dizendo assim: esta graça nos ensina que nós devemos viver nesse mundo sóbria, justa e piedosamente. E ele diz mais: aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo diz que Jesus se manifestou a primeira vez em forma de graça, e ele diz que Jesus vai se manifestar outra vez, mas em forma de glória. Quando Jesus se manifestou a primeira vez em forma de graça foi a era que Isaías viu em Jesus. Isaías viu ele se manifestando na época da graça exatamente como um cordeiro, mas a verdade é que Paulo e João já viram Jesus se manifestando na era de glória como o leão da tribo de Judá que vem para reinar. Isaías viu Jesus na era da graça vindo aqui para receber uma coroa de espinho, mas Paulo diz que Jesus vai vir aqui para poder, na era da glória, ele se revelar com uma coroa de ouro. A Bíblia diz que Jesus veio na era da graça como um salvador para morrer, mas na era da glória Jesus veio como soberano para reinar. Na era da graça Jesus Cristo veio para apanhar com vara dos soldados, mas na era da sua glória ele vai vir com vara de ferro para reger este mundo. Na era da graça ele veio e só tinha um jumentinho para andar e atravessar Jerusalém. Na era da sua glória ele virá montado e rasgando o céu num cavalo branco para poder interceder este mundo. Na era da graça ele veio, e o único título que ele recebeu foi em cima da cruz:
este é o rei dos judeus, mas na manifestação da glória ele vai vir com o título que o Pai deu, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Oh glória a Jesus! Ele veio aqui na era da graça para ser colocado na sepultura, mas na manifestação da glória ele vem para levar os que estão na sepultura. Jesus há de voltar, irmãos. Esta é a convicção que temos desta manifestação do Senhor. Se Ele um dia prometeu voltar aqui para poder salvar a humanidade, o que será mais fácil? Voltar para sofrer ou voltar para reinar? Se Ele veio para sofrer por você, pode continuar tendo certeza que Ele vem aqui para te buscar. Ele vem aqui para te buscar. Quantos ainda acreditam nisso? Levante tua mão comigo e glorifique o nome de Jesus. Glorifique o nome de Jesus. Glorifique o nome de Jesus. Glorifique o nome deste Jesus. Ele vem em teu reino. Ele veio aqui. E Satanás lhe ofereceu os reinos desse mundo, mas ele não quis, porque ele vai voltar, e vai voltar em teu reino e em tua glória, para levar você para o reino dele. O Senhor Jesus Cristo, com toda certeza, ele vem. A Bíblia deixa claro que esta manifestação da sua glória há de acontecer. Uma outra razão que eu tenho para continuar acreditando que Ele vem, é que observa bem uma coisa, irmãos. Na Bíblia tem um princípio chamado princípio do penhor. O princípio de que alguém que faz uma dívida, lá no livro de Gênesis nós temos isto. Quando alguém fazia uma dívida, não tinha como pagar na hora, ele era obrigado a deixar alguma coisa como garantia. Era obrigado a deixar uma coisa como garantia de que ia voltar para pagar a dívida. Isso é o princípio do penhor. E o apóstolo Paulo escreveu isso. Ele disse que Jesus, irmão, nos fez uma promessa, mas ele ainda não cumpriu. Jesus ainda não cumpriu, e ele não deixou nenhum papel assinado para você e nem nada, mas ele deixou uma coisa que está dentro de você aí, que está contigo, que esta é a garantia. Sabe qual é? É o Espírito Santo que está na tua vida. Ele é o penhor da nossa herança, ele é o selo da promessa de Deus na nossa vida. Esta é a garantia que você tem. Está contigo ainda. Ainda está contigo, irmãos. Ainda está contigo, e só será retirado quando ele vier para cumprir a promessa. Aí esse Espírito vai levar a igreja para os céus, até um encontro com o Senhor nos ares. Esta é a garantia. Esta é mais uma das garantias que eu tenho, uma das razões para poder continuar crendo e convicto de que o Senhor vai voltar. E quando eu olho as Escrituras Sagradas, quando eu leio o Novo Testamento, nós observamos que nos nossos dias este assunto é muito pouco falado, é muito pouco tratado e muito pouco pregado. Mas observa, o Novo Testamento é de ponta a ponta fazendo menção da volta de Jesus. É de ponta a ponta fazendo menção desta volta de Jesus. Os 4 evangelhos, o próprio Jesus está falando. Lá no livro de Atos, capítulo 1, você vê os anjos olhando para os discípulos e diz: varões, por que é que vocês estão olhando para os céus? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, do mesmo jeito que ele está subindo, vocês vão ver ele descer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, também ele diz que essas aflições do tempo presente não são nada para comparar com a glória da era futura que há de se manifestar na nossa vida. E aí, quando eu continuo avaliando a primeira carta aos Coríntios, Paulo, quando fala da Santa Ceia, ele diz que nós devemos realizar a Santa Ceia em memória do Senhor. Até quando? Até que Ele venha. Efésios capítulo 4, verso 30, Paulo diz: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para que dia? Para o dia da redenção. Continuando, Filipenses capítulo 3, verso 20, Paulo diz assim: a nossa pátria não é essa, a nossa pátria está nos céus, e é de lá que nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3, Paulo diz para nós ficarmos pensando sempre nas coisas do alto. E a nossa vida, que nós às vezes queremos aproveitar aqui, Paulo diz que essa vida nossa não é verdadeira, porque a nossa verdadeira vida, ela está escondida em Cristo, em Deus, e quando Ele se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele. E quando eu vejo a primeira carta de Timóteo, Paulo diz para Timóteo: quem tem esperança
purifica a ação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na segunda carta, ele sofrendo já perto da morte, ele diz assim: eu já estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está perto, mas agora eu sei que desde já a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará, e não somente a mim, mas dará a todos aqueles que amam a sua vinda. Paulo acreditava na vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele diz: e todo o vosso corpo, espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para que dia? Para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí eu continuo olhando Hebreus capítulo 9, versículo 28, o autor diz o seguinte: que Jesus Cristo se manifestou uma vez para poder salvar os homens e apagar os pecados, e esse mesmo Jesus vai se manifestar a segunda vez, sem pecado, para levar para os céus aqueles que o aguardam a salvação. E ainda eu continuo olhando 1 Pedro e 2 Pedro. Pedro diz que o fim de todas as coisas está próximo, e ele diz assim que a volta de Jesus será como o ladrão de noite. E se eu fosse ainda em 1 João capítulo 3 e versículo 2, ele diz assim: olha, agora nós sabemos que somos filhos de Deus, não sabemos ainda como seremos, mas sabemos de uma coisa, que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque nós o veremos como ele é. E aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Onde estão os que têm esperança? Levante a mão e glorifique a Deus, porque a promessa ainda não acabou. Quem tem esperança purifica-se a si mesmo, porque a promessa ainda não acabou, porque ele termina em Apocalipse dizendo: eis que cedo vem o meu galardão, está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Jesus certamente virá. Certamente Jesus virá. Algumas pessoas dizem por aí que a única certeza que os homens têm no mundo é da morte, e mais nada. Nada no mundo é mais certo a não ser a morte, que a única certeza que as pessoas têm na vida é a morte. Eles estão enganados, porque nós temos uma outra certeza: Jesus virá, 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 Jesus vai vir. Esta é a certeza que a igreja do Senhor ainda mantém no coração. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Agora preste bem atenção, que eu vou terminar com isso. A maior certeza que eu tenho de que Jesus vai voltar é que esta igreja é fruto do penoso trabalho de Jesus na cruz do Calvário. Isaías viu isso no capítulo 53, ele profetiza e no versículo 11 ele diz: e ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Jesus sofreu buscar, e você chega 10 dias e fala assim: ah, não precisa não, deixa esse carro aí. Não, irmãos, ninguém faz isso. O dia que é para você buscar a tua mercadoria, você vai voltar lá e dizer: estou aqui para pegar o que é meu, estou aqui para buscar o que é meu. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, e quando o pai dele entregou ali, sabe o que ele fez? Não foi essa aqui que eu comprei, não, eu trabalhei por Raquel e eu vou levar Raquel. Jesus já trabalhou e pagou o preço para que você fosse salvo. Deixa esse carro aí. Não, irmãos, ninguém faz isso. Você vai voltar lá e dizer: estou aqui para pegar o que é meu, estou aqui para buscar o que é meu. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, e quando o pai dele entregou ali, sabe o que ele fez? Não foi essa aqui que eu comprei, não, eu trabalhei por Raquel e eu vou levar Raquel. Jesus já trabalhou e pagou o preço para que você fosse salvo, e ele não vai deixar você aqui não, ele não vai deixar você aqui, ele não vai te abandonar. Coloque de pé, ele vai te buscar, ele veio para te levar. Já está pago, ele vai voltar para buscar o que é dele. Oh, glória a Jesus! Quantos já são comprados aí por esse Jesus? Deixa eu ver, levanta a tua mão comigo. Oh, que maravilha, Jesus! Jesus vai voltar para buscar o que é dele. Jesus vai voltar para buscar aquilo que é dele. Você já está comprado.
E você é dele. Você pertence a ele. Oh, glória a Jesus. Você é fruto do trabalho penoso dele. Você é fruto daquele sofrimento, irmãos. E ninguém sofre por alguém para jogar em Galéu, para deixar de qualquer maneira. Jesus não vai te deixar aqui. Jesus não vai deixar a igreja aqui. Eu tenho plena convicção, irmãos, dessa volta de Jesus. A única coisa que Deus quer, sabe o que é? É que eu agora fique vigiando e certo de que isso vai acontecer, irmãos. Certo de que isso há de acontecer. Prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Ele há de voltar, ele virá, irmãos. Esta é a certeza que nós temos também. O mundo pode ter certeza só da morte, mas nós não. Nós temos a certeza de que o Senhor Jesus Cristo virá. Por isso que Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Console o teu irmão, console a tua irmã, console o teu filho, a tua filha, a tua esposa, o teu esposo. Console. Jesus virá. E Paulo escreveu a Tito e disse que o Senhor Jesus há de se manifestar, uma manifestação em glória para levar a igreja para os céus. Mas antes dessa manifestação, Paulo diz que ele se manifestou no estado de graça. E esta manifestação no estado de graça foi para trazer salvação aos homens. E só pode ver e experimentar a manifestação de glória aquele que passar pela manifestação da graça do Senhor, que é a tua salvação. E se você que está aqui está desviado dos caminhos do Senhor, você não poderá participar desse segundo momento, porque você abandonou a manifestação da graça do Senhor, que é a salvação. E o segundo momento há de vir aí, e o Senhor deixou certo isto, que é o dia em que é de se manifestar em glória e em poder, para levar o povo para a eternidade. E se você não fizer parte desta igreja, você não poderá experimentar esta hora. Então hoje, por isso eu quero te convidar neste momento, a você que está afastado dos caminhos do Senhor, a tomar uma decisão hoje e voltar para Jesus. Porque eu não sei que hora que Ele vem, nem que dia. Eu só sei que Ele me disse para mim poder vigiar, porque a hora em que nós não pensarmos, Ele pode aparecer. E pode ser esta noite ainda, antes de acabar esse culto. E eu quero que você reflita aí agora e tome a sua decisão. Ninguém poderá experimentar a manifestação de glória de Jesus se não passar pela manifestação da graça, que é a salvação. Não tem um outro caminho para a eternidade com Deus, a não ser experimentando esta salvação através de Cristo Jesus. Tome a sua decisão, levanta a tua mão e vem para Jesus hoje.